Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria e satisfação imensa estar aqui novamente para seguir com o estudo da noite de hoje. Nós vamos dar continuidade aqui no estudo que nos compete falar hoje aqui sobre o livro 2º, capítulo 4, sobre o tema pluralidade das existências. E o subitem desse capítulo, da pluralidade, é referente às semelhanças físicas e morais do ser. Então, isso está na 8ª parte desse capítulo. Então, vamos seguir aqui, fazer a leitura aqui da pergunta e vamos abrir as nossas mentes aqui para compreender e aprender um pouquinho mais com os espíritos. Então, Kardec fez o seguinte questionamento. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Resposta. O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo e, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto mais particularmente reflete a alma, porque há pessoas excessivamente feias, que, no entanto, têm alguma coisa que agrada, quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam, ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor que só os corpos perfeitos envolvem espírito mais perfeito que eles? Quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem uma parecença pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. A notinha do Kardec aqui, que ele completou aqui para ampliar um pouco mais o nosso entendimento. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação não tendo nenhuma relação necessária com a anterior, pois que pode provir de origem muito diversa. Seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para as suas manifestações. Quase sempre, os órgãos que servem para as suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o hábito do grande Senhor, vêem-se algumas vezes a da baixeza e da ignominia. Certas pessoas, saídas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outras
malgrado o seu nascimento e de sua educação, estão ali, sempre deslocada. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi? Pois bem, aqui ficou bastante claro aqui, falando aqui da nossa semelhança física com relação às nossas vivências anteriores, aqueles corpos que nós tivemos em outras encarnações. Então, segundo aqui a espiritualidade aqui, nada tem a ver. A gente não sabe enumerar quantas reencarnações nós já passamos por ela. Mas uma coisa que a espiritualidade deixou bem clara aqui, que a nossa atual, ela não tem nada a ver com as reencarnações anteriores. Não parecemos em nada fisicamente falando. Na verdade, o que imprime, o que demonstra essa grandeza de espírito é aquilo que a gente produz através do nosso semblante, através dos nossos olhos. Aqui mesmo fala que os nossos olhos é como um espelho da alma. Então aquilo que nós emitimos através do nosso semblante, do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa maneira de falar, isso vai refletir o que estamos expressando, na verdade. Então, o nosso olhar, ele vai nos apontar em que nível nós estamos, em que situação, em que grau de beleza nós nos encontramos, nós estamos. Aqui não está falando da beleza física, está falando da beleza espiritual que cada um tem. Então, de acordo com o que os espíritos comentou aqui, que existe, nós já tivemos a experiência de conhecer, todos nós, que há pessoas que elas não vieram dotadas de uma beleza diferenciada, uma beleza física, uma pessoa sem nenhum tipo de defeito no seu organismo físico. Uma pessoa completa, uma pessoa que você olha para ela, você não vê nenhum tipo de defeito, uma pessoa que foi agraciada com a beleza física. Portanto, aquela pessoa ela não traz nenhuma sensação boa para ninguém. Às vezes ela causa até uma certa repulsa naquelas pessoas que estão ali junto dela, convivendo com ela. É difícil, é uma pessoa desagradável, é uma pessoa que não colabora com nada, que não faz nada, que não representa. Às vezes a gente não tem nem prazer em estar ao lado dessa pessoa. E ao contrário, existem outras pessoas que elas não são dotadas dessa beleza, nessa atual, ela não veio com nenhum atributo de beleza. Portanto, ela traz no seu ser, através do seu olhar, do seu magnetismo que a pessoa impregna ali, né, que está nela, ela contagia a todos. E é agradável você estar ao lado de uma pessoa assim. Uma pessoa que está sempre alegre, positiva, sorrindo. Então, ela por si, ela já manifesta essa beleza que ela traz dentro de si. Então, beleza física, uma pessoa bonita, aparentemente falando, fisicamente, não é sinônimo de grandeza espiritual.
Então, a nossa alma reflete isso aos nossos olhos. Ela nos denuncia, seja por bem ou seja por mal, seja positivamente ou negativamente. Então, os Espíritos nos dão esse ensinamento que faz que a gente entenda que nós estamos aqui para crescer, independente da situação que nós estivermos, do corpo que nós estivermos, seja feio, seja bonito. Então, o que está falando aqui, esse capítulo, essa pergunta, é justamente isso. Então, para dar sequência aqui, para a gente fazer uma reflexão, vou ler aqui uma historinha que eu achei muito interessante, que vem de encontro aqui ao nosso estudo de hoje. E ele vai, assim, nos ajudar bastante a clarear as nossas ideias aqui com relação ao tema da noite de hoje. É uma historinha de um espírito, é uma história de um autor desconhecido, que eu não sei quem escreveu essa história, quem criou, mas ela nos traz aqui um grande ensinamento e vem de acordo aqui com o que nós estamos estudando aqui. Então, para fazer essa reflexão final, vou deixar essa historinha aqui para nós refletir. Então, a historinha, ela tem como o tema o retrato da alma. Então, a história dizia que havia um artista chamado Damião, que se especializava em pintar retratos. Ele sempre capturava não apenas a fisionomia das pessoas, mas também a essência de suas almas. Certa vez, uma mulher muito rica, mas arrogante, encomendou um retrato. Quando a pintura ficou pronta, ela se irritou. Como ousa me pintar assim? Meu rosto parece frio e indiferente. Damião respondeu calmamente: eu apenas pintei o que vi em seu olhar. A beleza verdadeira vem de dentro. Dias depois, uma camponesa humilde também pediu um retrato. Quando viu o resultado, ficou emocionada. Nunca me achei bonita, mas na sua pintura pareço radiante. O artista sorriu e disse: sua alma ilumina seu rosto. A verdadeira beleza vem do espírito e não apenas das feições. A mulher rica passou a refletir sobre suas atitudes e percebeu que para ser realmente bela, precisaria mudar por dentro. Essa história, meus irmãos, ilustra que nossa aparência pode refletir nosso estado espiritual. A beleza física pode ser temporária, mas a expressão da alma refletida nos olhos, no sorriso e no olhar acompanha o espírito em toda a sua existência. Pois bem, meus irmãos, linda história, né? Muito interessante. E ela realmente está de acordo aqui com o estudo de hoje. Então a nossa alma, o nosso espírito aqui, né, se ela está imbuída dessa grandeza, então ela vai refletir o nosso estado. Então, a aparência que nós demonstrarmos aqui, então ela vai refletir o que realmente nós somos. Um dos exemplos que nós tivemos aqui foi o Chico Xavier, né? Que ele não era dotado
dessa beleza física, mas a beleza que ele tinha espiritual, ela era capaz de sobressair. Então, ele atraía as multidões, não só pelas mensagens, mas pela maneira dele de ser. Ele era cativante. Era bom estar com ele, segundo as pessoas que estiveram com ele. Então, essa pessoa, ela vai demonstrar através aí do seu semblante, da sua aparência, que tipo de aparência ele possa estar vivenciando no momento. Então, é isso aí. Fica aí a mensagem da noite de hoje. Agradeço a oportunidade e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.